Habit 11, o fundo de recebíveis pulverizados da XP Asset. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 1º de julho de 2025, bem atrasado o relatório. Vamos continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem um patrimônio líquido total de 768 milhões, a cota patrimonial a R$ 94,50, tem taxa de gestão e administração de 1,26 ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI, iniciou as suas atividades em 2018, tem como objetivo o investimento em ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância aí nos CRIs lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados. A última distribuição do fundo foi de R$ 1,15, veremos adiante, um yield mensal de 1,35%. E na data que eu gravo aqui com vocês, o Habit 11 cota na B3 a R$ 81,53, fazendo um P sobre VP de 0,86, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 9,79%. A cotação chegou lá no mercado secundário aos incríveis R$ 59,86, produzindo uma valorização considerável das cotas para aqueles que conseguiram aproveitar este momento de queda dos fundos imobiliários lá em dezembro de 2024. Segue aí com um desconto de 14% em relação ao seu patrimonial. A última distribuição, como comentamos, R$ 1,15, será paga agora no dia 11 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,39, anual de 15,45%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em Habit 11, teria hoje R$ 1.154,20, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar dessa recuperação, o fundo consegue superar apenas o IFIX e o IPCA, mas ainda não supera o CDI, dando uma rentabilidade no retorno de 15,42%, enquanto o CDI rendeu 25,18%, o IPCA 9,41% e o IFIX 10,28%. Então, atenção aí à rentabilidade do Habit 11. Voltando aqui para o relatório, ele tem 62 mil cotistas. No cenário macroeconômico, é aquilo que nós já sabemos em relação à Selic, em relação também ao IPCA, que a previsão aí do Boletim Focus foi reduzida para 5,44%, enquanto o GPM, a expectativa também reduziu para 4,16%, fechando o IPCA acumulado nos últimos 12 meses em 5,32%, o IGPM 7,02%, e o INCC 7,17%. Segundo a gestão, a projeção da Selic aqui para o final do ano se manteve em 14,75%. Veremos, muita calma nessa hora. O mercado, ao que parece, não entende assim, mas veremos. É bem provável que a Selic continue à casa aí dos 15%. O IFIX registrou uma valorização de 1,44% em maio e, em relação aqui ao Habit 11, ele distribuiu R$ 1,15 por cota no mês de maio, fazendo um yield anualizado de 17,52%. O fundo encerrou o mês com uma alocação de 93% do seu patrimônio líquido em CRIs, 4,53% em FIIs e 2,07% aqui em caixa. No período foram investidos 14 milhões e 500 mil em tranches futuras de operações já vigentes. Houve a compra do CRI Hotbit EU na casa de 14 milhões e 510 mil reais, uma operação lastreada aí nos recebíveis do Hotbit EU do grupo Ferraza. Em relação a esta aquisição, segundo a gestão, é um empreendimento aqui no interior do estado de São Paulo, que está aí com 51,98% das obras já concluídas. Ao lado da carteira, houve aí um forte desempenho mantido aí para o primeiro semestre do ano, com uma inadimplência próxima de 8% e um percentual de vendas superando aos 91%. O empreendimento ainda conta com aproximadamente 700 cotas disponíveis para comercialização, e assim como os demais fundos que investem em multipropriedade, como por exemplo o Tigar 11, o Habit 11 aqui mostrando que também sofre com relação à multipropriedade, isso porque o empreendimento ele ainda tem aí 51,98% das obras concluídas, mas tem ainda 700 cotas de multipropriedades disponíveis ainda para a comercialização. Então, o setor de multipropriedade segue sofrendo bastante e não é diferente aqui com o Habit 11. Apesar de que o que ajuda bastante demais aqui no caso do Hotbit EU é que é um complexo já bem conhecido aqui no interior do estado de São Paulo. Estamos no interior do estado de São Paulo e há aqui um movimento intenso de turistas vindos de todo o Brasil, principalmente da Grande São Paulo, que lotam aqui o Hotbit, que lotam também
os demais parques lá de Olímpia, e tudo isso ajuda demais aqui na venda dos empreendimentos de multipropriedade. Então, este é um ponto positivo aqui em relação ao CRI da Hotbit U. Em relação à rentabilidade aqui do Habit 11, no total aqui de cota patrimonial mais os rendimentos, ele rendeu 188,45%. A cota do Habit 11 mais os rendimentos no mercado secundário, 178,84%. A cota NTNB rendendo apenas 103,67%. E a cota IFIX rendendo 130,17%. Enquanto a cota CDI rendeu 162%. Para a DRE do fundo, para maio de 2025, ele fez um total de R$ 9.938.000 de receitas, subtraídas as despesas de R$ 836.000, chegando ao resultado líquido passível de distribuição de R$ 9.102.000. Em relação à distribuição por cota, ele distribuiu R$ 1,15, enquanto o resultado do fundo foi de apenas R$ 1,12. Então, ponto de atenção, porque ele consome aí 3 centavos da reserva. Em relação aos rendimentos mensais, distribuindo R$ 1,15, ele chega a um yield mensal de 1,35, isso se considerar a cotação na data base de R$ 84,90, um yield anualizado de 17,52%, um yield anualizado mais o gross-up aí de 20,89%. Na carteira de CRIs, correspondente a 93% do PL aqui da carteira, a maior exposição é multipropriedade, 39%, então ponto de atenção, mas ele segue aqui também com loteamento, incorporação vertical, incorporação horizontal e também pulverizado aqui em outros. Ele tem 4,53% de FIIs e 2% aqui em caixa. A maior exposição dele está aqui na região centro-oeste, 28,6%, seguido do estado de São Paulo, formando uma exposição de 22,47%. Na carteira indexada ao IPCA, corresponde a 84,13% aqui do PL, a uma taxa média de 11,11%. Já na carteira CDI, 2,21% aqui do PL, uma taxa média de 5,41%. Na carteira IGPM, 2% aqui do PL, formando uma taxa média de 11,86%. Em relação à proteção contra a deflação, ele tem aqui 64% da carteira com proteção e 27% sem proteção. Atenção aqui, pessoal, porque apesar da maior exposição por um único CRI do fundo corresponder a apenas 4,3% aqui do PL da carteira, ele conta com algumas concentrações, como por exemplo, no CRI da Infinity TMI, ele conta com uma concentração na casa de 7,5% do PL aqui da carteira, e também no CRI da Hotbit U, chega numa exposição aí aproximada de 6%. Então, importantíssimo ficar atento, porque aqui no canal não gostamos de exposição maior do que 5%. E não é somente esses, tem aqui também o GR Group formando uma exposição na casa aí aproximada de 5,8%, 6%. Então, importantíssimo ficar atento a esta situação de exposição em relação às multipropriedades, porque estas concentrações representam uma maior relação risco-impacto da carteira. Fiquem atentos aí. Em relação aos outros ativos aqui da carteira, ele tem aqui também o CRI da Medabil, tem aqui também o CRI da VoltX e da Gafisa como estoque, formando um total aqui de 4,2% do PL da carteira, uma duration de 4,05 anos. Em relação aos CRIs das operações aqui principais, elas chegam a 89% aqui do PL da carteira, mas ele tem aqui também os FIIs, tendo a maior exposição ao RBRY, chegando a 1,25% do PL da carteira, um montante aqui de 9 milhões, e dos FIIs que ele tem, além do RBRY, ele tem o VGHF11, tem o CNIP, tem aqui também o HREC11, o SNCI11, tem aqui também o RBRR11, enfim, formando 4,5% de todo o PL da carteira. Em relação ao caixa, chega na ordem de 15 milhões, 2% aqui do PL da carteira, e de Habit 11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece demais aqui na produção de conteúdos. Agora com 2 vídeos ao dia, o primeiro às 5, o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir a você, cotista, uma maior interação com o seu fundo imobiliário. Por hora, é prestar atenção aí no Habit 11, tomar um pouco de cuidado, porque, como vimos, ele tem um perfil mais arriscado de crédito,
até por isso ele retorna um pouco mais em relação à sua distribuição, chegando a R$ 1,15 por cota no mês, mas é de se ficar atento, porque ele remunera este risco maior que ele carrega na carteira dele, mas fica ao seu encargo, a você cotista, de analisar se esta remuneração se adequa à sua matriz risco-impacto. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.